Muito bom dia, minha família amada do coração! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso vídeo do dia. E este é um vídeo muito especial, muito precioso. Por quê? Vou te contar por quê. Porque vocês me pediram dicas para ler a Bíblia, vocês me falaram que não conseguiam entender a Bíblia, que tentavam, não conseguiam entender nada. Então, por isso, nós criamos uma metodologia. Ou seja, um passo a passo, que são só 3 passinhos para você dar quando você abrir essa palavra e for ler essa preciosa, maravilhosa, pura e genuína palavra, o que você vai fazer? São só 3 passos. O primeiro passo é, você vai perguntar assim, quem Deus é? A partir desse texto que eu estou lendo, quem Deus é? Quem Ele é? Como é que Ele pensa? Do que Ele gosta? Por que Ele se move? O segundo passo é, você vai se perguntar assim, o que Deus quer que eu faça? O que Ele quer que eu sinta? E o terceiro e último passo, qual que é? Você vai dizer assim, papai, que seja feita a sua vontade. E aí você vai começar a se alinhar à vontade de Deus. Você vai obedecer, você vai aplicar a palavra, você vai dizer, o que ele está dizendo que quer que eu faça e eu não estou fazendo? Então eu vou começar a fazer. O que ele quer que eu pense, que eu fale, que eu... Qual é o procedimento que ele quer que eu tenha que eu não estou tendo? Qual é o coração que eu tenho que ter, que ele tem, que eu não estou tendo? Entendeu? Então é isso. E essa é a metodologia. E hoje a gente vai ler juntos aqui 1 Timóteo 4 inteiro. Vou ler tudo com vocês, pra vocês entenderem. Basicamente, Paulo está falando com Timóteo. Quem é Timóteo para Paulo? É como se fosse um filho na fé, tá? E Paulo, ele tá passando instruções para Timóteo. E essas instruções que Paulo tá passando para Timóteo se aplicam à nossa vida. Então vamos lá, vamos ler juntos aqui e depois a gente aplica a nossa metodologia juntos também, no final. Vamos lá. Instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muito atual, né? Impressionante. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Forte. E proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Vamos aplicar essa metodologia agora, ó. Tudo que Deus criou é bom. Quem cria coisa boa só pode ser o quê? Bom. Quem Deus é? Bom. Nosso Pai é quem? Bom. Em todo tempo ele é o quê? Bom. Bom. Nós temos um bom Pai, tá? Continuando. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Vamos continuar. Se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo. Então, o que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça? Que a gente transmita essas instruções. Nosso Pai do Céu é bom e Ele quer que a gente transmita as instruções para que a gente possa ser um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. O que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça? Que a gente seja nutrido da fé e da boa notícia, da boa doutrina que nós temos seguidos. Então, a primeira coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça, que a gente se nutra, que a gente busque Ele, que a gente seja nutrido. O que é? Nosso Pai é quem? É um nutridor. O nosso Pai do Céu é aquele que nos nutre, é aquele que nos alimenta, é aquele que dá pra gente os nutrientes que a gente precisa para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa avançar, para que a gente possa romper, para que a gente possa viver a vida abundante que Jesus morreu para que a gente viva. Para que Jesus veio para essa terra para que a gente viva. Então, o nosso Pai do Céu quer que a gente entenda o seguinte, Ele quer que a gente transmita instruções para que a gente seja um bom ministro, e Ele quer também que a gente, antes de transmitir instruções, que a gente seja nutrido pelo nosso Pai do Céu. Então a gente precisa buscar o nosso Pai do Céu, ser nutrido por Ele, ser nutrido pela fé, nutrido pela certeza do amor do nosso Pai, nutrido pela certeza que o nosso Pai do Céu é bom. Nosso Pai do Céu é bom e que Ele tem nos santificado pela palavra e pela oração. Amém? Continuando. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Outra coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça, que a gente se exercite na
piedade, ou seja, que a gente seja piedoso, que a gente se ligue ao nosso Pai do Céu, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser também uma extensão do nosso Pai do Céu nessa terra, para que a gente possa fazer pelo nosso Pai do Céu aquilo que Ele quer fazer nessa terra. A bondade tem que fluir de nós, flui do nosso Pai do Céu, passa por nós, mas flui de nós não retemos, certo? A fé vem do nosso Pai do Céu, a certeza vem do nosso Pai do Céu, mas não para em nós. Nós não guardamos a nossa fé pra gente, nós transbordamos a nossa fé. Amém? Exercite a piedade. O exercício físico é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida, porque tem promessa da vida presente e da futura. Acredito ser importante a gente dizer que é importante sim a gente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo de Deus, é casa de Deus. Deus habita em nós, então nós temos que cuidar sim do nosso corpo. Mas para fazer as boas obras do nosso Pai do Céu, para que a gente pratique, se dedique à piedade, amém? Porque o nosso espírito, ele precisa de um corpo forte, um corpo saudável, para que a gente possa fluir nessas boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo, amém? Amém. Continuando então. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Quem é o nosso Pai do Céu? Quem é o nosso Deus? É o nosso Salvador. Ele é bom. Ele é o nosso Salvador, nós temos esperança nele, a nossa esperança está nele, a nossa esperança está naquele que criou todas as coisas, no Criador do céu, no Criador da terra, naquele que nos amou tanto, que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que a gente possa ser adotado como filho e clamar, Abba, Pai. Aleluia! Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Outra coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça, que a gente seja exemplo para os fiéis na palavra. Exemplo do quê? Exemplo no procedimento, exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na pureza. Vamos repetir. Exemplo na pureza, exemplo no amor, exemplo na fé e no procedimento. As pessoas precisam entender que, aliás, é isso que vai falar aqui no final do texto. Quando a gente cuida daquilo que a gente tem que cuidar, quando a gente faz aquilo que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça, aquilo que Ele está instruindo a gente fazer aqui hoje, quando a gente faz, quando a gente aplica, a gente não está só salvando a nossa vida, mas a gente está salvando a vida, o nosso Pai do Céu está salvando a vida de pessoas que estão vendo a gente, a nossa vida, o nosso procedimento. Pessoas que estão ouvindo as nossas palavras. Então nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso procedimento, entender que muitas vezes as coisas não vão vir prontas. A gente vai ter que ter amor para construir, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter pureza, a gente vai ter que ter fé para construir as coisas com Deus nessa terra. A gente vai precisar se dedicar à piedade, a estar com Ele, a ser cheio dEle, a ser guiado por Ele e tomar muito cuidado, prestar atenção que nós nascemos para ser ministros, que nós nascemos para ser templo, que nós somos templo, que nós nascemos para ser embaixadores do céu na terra, para trazer o céu para a terra, trazer as realidades do céu para a terra, que nós precisamos cuidar então dos nossos procedimentos, da nossa fé, do amor e da pureza, que está em nós e que flui de nós, que as pessoas podem ver e ouvir de nós. Amém? Amém. Continuando. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Outra coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente faça, que a gente se dedique à leitura pública da Escritura, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós somos chamados para ensinar aquilo que Cristo nos ensina, tá bom? Então se dedique. Cadê? Perdi aqui. Se dedique à leitura pública da Escritura, à exortação, ou seja, correção, e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie o dom que foi te dado, o dom da fé, o dom de ministrar, o dom de ensinar, o dom de encorajar, o dom de acolher, o dom da piedade, o dom do amor, o dom da paz, o dom da alegria, o dom da pureza, o dom do Senhor, o presente do Senhor, tudo que vem flui do Senhor.
tudo que Ele confia a nós, tudo que Ele fala que a gente é, tudo que Ele fala que a gente pode, tudo que Ele fala que a gente tem, tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele criou que é bom, não negligencie, não despreze, pelo contrário, seja dedicado a isso, mais do que tudo na sua vida, porque esse é o nosso propósito, nós nascemos para isso. Nós nascemos para isso, amém? Seja diligente nessas coisas, se dedique inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Quando você está progredindo, quando você está avançando, quando você está crescendo, é o nome do Senhor que está sendo exaltado, é o nome do Senhor que está sendo visto, então se dedique, para que todos vejam o seu progresso e louvem ao Senhor. E celebrem o nome do Senhor, e deem graças ao Senhor, amém? Se dedique, atente bem para a sua própria vida. Para de olhar para a vida do outro, cuide da sua própria vida. Meu pastor, nesse último domingo, estava pregando essa partezinha final dessa palavra, e ele disse, né, nossa é a responsabilidade de cuidar do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida espiritual, nossa responsabilidade de cuidar da nossa mente, da nossa alma e também do nosso corpo. Mas aqui, esse texto, quando a gente lê ele completo, a gente entende que a gente tem que se atentar para a nossa vida e para a doutrina, para que a gente siga toda essa instrução, sabe? Desenvolver esse lugar secreto, com constância, com diligência, ser piedoso, primeiro se ligar ao Senhor, ser cheio dele para transbordar. Ele quer que a gente seja nutrido com a verdade, nutrido com o amor dele, nutrido com a presença dele, com a paz, com a alegria, com o amor dele. Ele quer que a gente seja nutrido pela fé. Ele quer que a gente transmita as instruções. Ele quer que a gente seja exemplo. Ele quer que a gente seja referência de amor, de alegria, de paz, de pureza, de procedimento. Então não adianta eu falar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Acima de tudo, eu preciso ser, primeiramente no meu interior, cuidar do meu coração, é a nossa responsabilidade cuidar do nosso coração. Ninguém pode fazer isso pela gente, cuidar do nosso corpo. Cuidar primeiramente dos da nossa casa, dos que estão perto, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, daqueles que o Senhor confiou a nós. Cuidar. Preste muita atenção no seu procedimento, é isso que o Senhor tem falado muito comigo. Cuida do seu procedimento, principalmente com os que estão por perto. O Senhor me trouxe agora a memória de um dia que a gente estava na igreja, e uma pessoa que anda comigo com muita constância, muito perto, virou para mim e falou assim, você é de verdade. E aquilo me fez chorar, porque quando o pastor estava falando sobre isso, né, pra gente não ser hipócrita, da gente ser de verdade, e eu me lembro que naquele momento eu perguntei pro Senhor, eu falei, Senhor, tem algum lugar da minha vida, tem algum momento da minha vida que eu não tô sendo totalmente de verdade? Sabe, pedir para ele me mostrar, me revelar, me sondar. E naquele momento o Senhor me respondeu através da vida dessa pessoa. No mesmo segundo, essa pessoa virou para mim e falou assim, você é de verdade. E eu não tô falando isso para fazer um elogio a mim mesma. Eu tô falando isso para que a gente possa temer o Senhor, sabe? Temer, reverenciar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, porque só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode nos dar essa integridade. Só Ele pode nos levar para um lugar de verdade, para um lugar onde nós sinceramente o buscamos, sinceramente desejamos ser transformados pela palavra, renovados pela palavra, onde nós nos humilhamos, onde nós nos corrigimos, nós sentimos arrependimento verdadeiro, nós damos novos frutos. Isso é obra do Senhor, isso é a mão do Senhor, isso é a misericórdia, a bondade, a graça do Senhor. Sem Ele nós nada podemos fazer. Então quando eu falo isso, não é para me exaltar, não. É só para dizer que é possível você viver isso, sabe? E as pessoas que estão ao seu redor vão poder dizer, sim, ela é de verdade, porque eu tô vendo a mudança, eu tô vendo os frutos, eu tô vendo o fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa, eu tô vendo o fruto do Espírito Santo em você. Eu tô vendo a paz, eu tô vendo a amabilidade, eu tô vendo a alegria, eu tô vendo a fé, eu tô vendo Jesus, eu tô vendo você se transformar, eu tô vendo a mudança que você tá vivendo na sua vida, eu tô vendo. Então tenha fé, tenha esperança, tenha acima de tudo essa busca do Senhor e essa vontade de viver
os planos, os sonhos do Senhor, que são maiores e melhores do que os nossos, amém? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, atente-se bem para a sua própria vida, para a doutrina, e perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Isso é lindo, entende? O Senhor, então, ele vai salvar vidas a partir dos seus procedimentos, a partir da sua diligência, a partir do seu comprometimento, a partir do tempo que você começar a olhar para a sua vida, cuidar da sua vida, cuidar dos seus procedimentos, cuidar de seguir essas instruções, obedecer essas instruções. O Senhor vai salvar vidas através da sua vida, o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós faremos obras ainda maiores do que a de Jesus. Porque o Senhor, ele preparou boas obras para você antes da fundação do mundo, para você cumprir antes da fundação do mundo. O Senhor preparou, ele sonhou com a sua vida e ele desejou a sua vida com um propósito muito específico que só você pode cumprir. Amém? Amém! Então é isso. O nosso Pai do Céu quer que a gente saiba que ele é bom, que ele é generoso, que ele é bondoso, que ele é a nossa luz, que ele gosta de nos instruir, que ele quer nos guiar, mas ele quer que a gente obedeça a ele, que seja feita a vontade dele, que a gente obedeça essas instruções a partir de hoje na nossa vida. Amém. Um beijo no seu coração, um abraço apertado com muito amor, com muito carinho. Obrigada pela sua vida, pela sua presença. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E também comenta aqui embaixo o que o Senhor falou com você, o que ele entendeu, o que você entendeu. Eu tô falando rápido porque tá acabando a bateria, família. O que você entendeu que o Senhor é, do que ele gosta, o que ele quer que você faça, que você vai começar a aplicar hoje na sua vida, que seja feita a vontade de Deus, amém? Um beijo apertado com muito amor, com muito carinho, nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!